Henker que vive duas vezes, capítulo 188. Galiard era um Dark Elf que conheceu no tutorial. Ele perseguiu a cobra de Akasha por um longo tempo e deu chumbo para Yon-Wu após uma missão. Além disso, ele foi o primeiro professor de seu irmão. Depois de encontrar a foto de sua família, ele parecia não saber o que fazer. Mas parecia que ele havia escalado a torre e estava hospedado com Bran, que era seu amigo. No entanto, a combinação de Galiard e Eder era algo em que ele nunca havia pensado, e Yon-Wu se sentia extremamente confuso agora. Pessoas como Eder estão seguindo Bran, e se Galiard está impedindo isso? Yon-Wu rapidamente seguiu Galiard. Galiard era famoso por ser um local do tutorial. Ele era tão forte quanto um Henker. Mas ao receber recompensas por escalar a torre, parecia que ele havia ficado mais forte. Cada vez que ele se movia com seu chumbo, havia restos deixados para trás, e a velocidade com que ele atirava sua flecha era difícil de acompanhar com os olhos. No entanto, a flecha não era uma simples flecha de madeira. Foi uma flecha de ferro feita com cuidado. Bran fez isso separadamente para ele. Bum! Como se magia tivesse sido lançada na flecha, a flecha de ferro explodiu onde caiu. Os 9 jogadores Elohim se dispersaram rapidamente. Quando você estava lidando com um usuário de arco, o dano seria maior quanto mais próximo você estivesse de outras pessoas. Você precisava se afastar para diminuir o alcance do usuário do arco. Como se estivessem pensando a mesma coisa, rapidamente evitaram as flechas e formaram um círculo para pegar Galiard. Mas isso só seria possível se conseguissem alcançar o arqueiro. Como Galiard já havia dominado a habilidade chamada Chumpo, era quase impossível para eles alcançá-los. Além disso, esta era a Floresta dos Demônios. Este lugar era desvantajoso para os jogadores Elohim e, como havia cobertura por toda parte, Galiard era como um peixe na água. Pababa. Galiard recuou e continuou a atirar flechas. Suas flechas foram tão rápidas que os Henkers sentiram um arrepio nas costas. Quando perceberam que não poderiam evitá-lo, os jogadores sacaram as espadas para afastar as flechas. Assim que as flechas encontraram suas espadas, uma onda de choque e fogo os cobriu. Keak. Merda. Os dois que tentavam pegar Galiard cuspiram maldições e recuaram. O corpo de um foi completamente queimado e o do outro ficou completamente ensanguentado quando a espada foi quebrada em pedaços. Quando Galiard estava prestes a acertar outra flecha, de repente, um jogador apareceu atrás dele. Era o elfo superior com cabelo dourado. Ele foi a única pessoa que mal conseguiu alcançar Galiard. Te peguei. O alto elfo riu com confiança e tentou perfurar sua espada onde Galiard. Mas sua expressão endureceu logo em seguida. A figura de Galiard estava desaparecendo como uma ilusão. Menor que Chumpo, transposição maior que. Quando sua velocidade estivesse no extremo, haveria alguns restos de você deixados para trás no ar. Galiard aprendeu novas habilidades depois de dominar seu Chumpo. Foi uma habilidade em que ele deixou seus restos para trás para enganar os olhos de seus oponentes e feri-los secretamente. E depois que fossem pegos, a armadilha seria ativada. Atrás dele, havia a sombra de uma árvore. A flecha caiu nas costas do High Elf rebelde. Quang. Kelk. Ele circulou seu espírito do vento e mal fez uma barreira ao seu redor para bloquear a flecha. Mas o choque da explosão foi tão grande que seu corpo foi empurrado para trás e, como sua visão estava bloqueada pela fumaça negra, ele perdeu Galiard. Menor que Chumpo, arqueiro maior que. Então, o corpo de Galiard de repente se inclinou para trás e foi lançado para frente. Ele estava usando uma estratégia de bater e correr. Mas desta vez ele pretendia uma luta cara a cara. Você ousa, um filho das trevas. O rosto do elfo superior se contraiu quando Galiard apareceu em meio à fumaça. Para um elfo superior, que tinha o sangue do precioso deus da beleza, Freya, um elfo negro era uma espécie nojenta e humilde. Para ele, Galiard nada mais era do que um caçador rápido. O fato de ele estar atacando significava que ele estava olhando para ele. Então ele queria mostrar com quem ele estava mexendo. Mas havia algo sobre o qual o elfo superior estava enganado. Arco e flecha eram apenas ferramentas que Galiard usava. Ele ainda era um mestre em outras artes marciais e armas. E à medida que a habilidade de Galiard aumentava, a arte marcial do High Elf não conseguia segui-lo. Galiard puxou uma flecha e cortou os pulsos do elfo superior e seu tendão de Aquiles. Nanico. Outras pessoas chegaram tardiamente para deter Galiard, mas Galiard já havia recuado e estava atirando flechas neles. Ele havia escolhido o método de ferir gravemente alguém e atacar o resto deles quando viessem ajudar os feridos. Os Elohim estavam todos na palma da mão de Galiard. Eles foram atacados unilateralmente. Eventualmente, Eder se aproximou. Ele é como um rato. Eder franziu a testa e criou flechas de luz usando seu poder sagrado. Cada um deles tinha uma imensa quantidade de poder sagrado. Quando ele baixou a mão, as flechas caíram sobre Galiard como chuva. Menor que Chumpo, 1000 ondas douradas maior que. Galiard usou seu Chumpo para escapar, mas as flechas de luz continuaram seguindo. Alguns se viraram em direções diferentes para cercar Galiard e, antes que ele percebesse, Galiard já estava preso. Sua frente, costas,
Direita e esquerda estavam todas bloqueadas. Todas as flechas brilharam com luz. Explodir. Com a palavra de comando que somente aqueles com poder sagrado poderiam dizer. Dezenas de flechas explodiram de uma só vez. À medida que a luz branca ficou maior, os arredores do lago começaram a ser destruídos. O som da explosão não foi tão grande, mas como a luz do sol, uma luz branca afastou a escuridão e a fumaça negra. Árvores demoníacas, diferentes espécies demoníacas e até mesmo os fantasmas desapareceram sem fazer barulho. Justo quando eles pensaram que Galliard também seria varrido. Menor que Chumpo, energia invertida maior que. Ele reuniu seu poder mágico em pé e saltou alto para o céu. Ao mesmo tempo, os outros jogadores de Elohim também se moveram. Abaixo, a atmosfera ficou vertiginosa por causa da explosão das flechas de luz. Eles o seguiram porque pensavam que não seria fácil para ele se esconder no ar, onde não havia cobertura. Diferentes artefatos explodiram em luz e criaram uma tempestade. Éder também começou a usar sua habilidade característica, Holy Punishment of Light. Lanças feitas puramente de luz visavam Galliard. Não houve fuga. Como Galliard também sabia disso, ele torceu o corpo no ar e jogou fora o disco que estava em seu cinto. Foi um escudo que seu amigo Bran lhe deu antes de vir para cá. Num instante, o disco cresceu e se tornou um escudo resistente que parecia uma colmeia de abelhas. Quando foi atingido pelos ataques, o escudo tremeu como se estivesse prestes a quebrar a qualquer segundo. Os jogadores prepararam suas habilidades novamente depois disso. Mas naquele momento. GRRR, boom. De repente, relâmpagos caíram do céu. Eles eram raios feitos de fogo. Yon-Woo ativou sua habilidade, Fire Rain, depois de observar a situação. A chuva de fogo foi absorvida pela onda de fogo, mas a habilidade não desapareceu completamente. Em vez disso, Yon-Woo foi capaz de ajustar a intensidade da habilidade após o 21º e o 22º andar, então foi ainda mais destrutivo agora. Foi literalmente um raio do nada para os jogadores que estavam apenas focados na luta e não esperavam um ataque de fora. Os parafusos pegaram os jogadores desprevenidos. Os jogadores que já foram lesionados por Galliard sentiram dores intensas. Com 3 deles completamente torrados, o cheiro de habilidade queimada encheu o ar. O resto deles mal usou suas habilidades e artefatos para se salvar, mas ainda estavam feridos. A pessoa menos ferida ainda teve queimaduras graves. Todos os outros mal conseguiam segurar a respiração. E quando uma brisa forte soprou acima deles, Yon-Woo apareceu. Junto com Blink, ele derrubou Vigrid. Julho. Com suas técnicas de espada que melhoraram a luta contra o Rei Marcial, e com Bian ainda por cima, ele foi capaz de cortar rapidamente a cabeça de 3 jogadores. Realmente aconteceu em um piscar de olhos. O resto deles olhou para Yon-Woo em choque. Uma máscara preta e roupas pretas, e asas vermelhas com uma espada branca. Foi exatamente o que ouviram sobre o acumulador. Até mesmo Galliard, que não conhecia a nova roupa de Yon-Woo, foi capaz de perceber quem era imediatamente apenas pela sua figura. Você. Vou lhe contar os detalhes assim que sairmos daqui. Depois de ouvir o Open Speaking de Yon-Woo, Galliard ficou com uma cara um pouco surpresa. Porque ter despertado sua consciência significava que você estava pelo menos no nível de um Ranker. Para Galliard, que só se lembrava dele no tutorial, foi um crescimento surpreendente. Mas porque eles estavam nesta situação, ele apenas acenou com a cabeça. Assim que Galliard deu sua permissão, ele abriu suas asas de fogo. Você o. Só então, Éder gritou de fúria com um rosto violentamente torcido por baixo. Ele havia perdido inesperadamente 5 de seus subordinados. Os outros 3 também não estavam tão bem. Mas como seu alvo estava prestes a escapar, ele sentiu que iria perdê-lo. Ao ver a pessoa que priorizou sua reputação acima de tudo fazer aquela cara, Yon-Woo se sentiu como se tivesse acabado de tirar um gosto ruim de sua boca. Mas ele não aguentou. O cara usou sua punição sagrada de luz novamente, e Yon-Woo agarrou Vigrid. A punição sagrada da luz foi uma habilidade que derrubou dezenas de relâmpagos que pareciam lanças. Foi fortalecido pela propriedade leve de Éder, e até mesmo os jogadores dentro de Elohim tendiam a evitar lutar com ele. Então Yon-Woo girou Vigrid para a direita e explodiu suas habilidades sem qualquer controle. 72 artes, POC, e U. Onda de fogo. O novo Bian que ele aprendeu causou um incêndio incomparável às flechas de luz. Quando a punição sagrada da luz foi combinada com isso, a energia vermelha e branca se chocou, formando uma enorme nuvem em forma de cogumelo que flutuava alto no ar. O calor queimou tudo em seu caminho. A floresta ao redor foi totalmente queimada até que não havia nada mais do que terra no chão. Enquanto todos tentavam se controlar, ele usou Blink com Galliard para sair rapidamente do local. Ele podia ver Éder gritando de raiva pelo canto do olho, mas estava ocupado bloqueando o fogo. Os outros sobreviventes teriam que lutar um pouco se quisessem viver também. Sério, isso é uma loucura toda vez que vejo você. Você está usando fogos de artifício ou algo assim? O maior problema é que a faísca pode se espalhar para o resto da floresta, não sei o que vai acontecer. Shannon e Haryeong exclamaram com elogios que não eram realmente elogios e verificaram as almas dos 5 Rankers mortos. Então Yon-Woo saiu rapidamente.
Ele olhou para trás para ver onde Eder estava lutando. Já que eles se encontrariam novamente, ele poderia pegá-lo na próxima vez.